sejam muito bem-vindos a mais um encontro semanal de inspiração. Hoje vamos conhecer duas práticas milenares que ajudam a compreender o corpo, a mente e o ritmo natural de cada pessoa. Eu estou falando do Ayurveda e o Yoga, que se completam na busca por equilíbrio e bem-estar. Ao longo desse programa, também vamos descobrir de que forma o autoconhecimento e a respiração consciente podem contribuir para uma rotina mais saudável e harmoniosa. Que este momento seja um convite para desacelerar e se reconectar com o essencial. Terapeuta ayurvédica, pós-graduada e especialista em saúde da mulher, Daniela Dupont aprofundou seus estudos na Índia em um hospital escola de lá. Sua trajetória inclui atuar como tradutora em cursos avançados de Ayurveda no país. Atualmente, ela integra o conhecimento ayurvédico com tarô, constelação familiar e experiências somáticas. Seu trabalho visa construir um estado mental e emocional ideal para a verdadeira cura. Muito bem-vinda, Dani, ao programa Inspiração. Gratidão pelo convite, estou aqui à disposição. Que prazer enorme a gente falar do Ayurveda, além do superficial, para a gente poder desvendar todas as possibilidades que ele vem para que a gente possa se melhorar e entender mais o nosso ser, né, Dani? É verdade. Ele tem um potencial muito grande e por isso eu fiquei muito feliz com esse espaço aberto para expor o que ele tem para oferecer. E para a gente começar a falar um pouquinho desse tema, como que o Ayurveda surgiu na história? Bom, os registros escritos são de 5.000 anos, mas a gente pode colocar tempo aí, né? Porque antes de haver registro escrito, já haviam práticas de cura. Sim. Né? Então, de 5.000 anos para cá, lógico que existe, como ele surge na Índia, existe até uma mitologia do surgimento dele. Mas, de fato, eram sábios, médicos, que faziam essas práticas como a única prática de saúde que existia. Inclusive, muitos relatos são sobre curas dos reis, como assim, tratados escritos para que os reis tivessem saúde, tivessem muitos filhos, ou seja, a questão sexual, de reprodução e de desempenho sexual, são muito tratados no Ayurveda porque fazia parte do que os médicos podiam oferecer para os reis, né, e a sua descendência. Sim. E aí, na Índia, até a entrada dos ingleses, o Ayurveda era ensinado em volta dos médicos, que eram gurus. Então, havia uma escola ao redor de cada médico. As crianças iam com 12 anos para a casa do médico, levadas pelos pais, e ali eles ficavam aprendendo desde os primeiros trabalhos mais simples, como preparar medicamentos, varrer a sala e tudo, até as terapias manuais, até chegar ao diagnóstico e montagem de tratamento. Então, eles saíam para ter vida própria, vida solo, vamos dizer, lá pelos 30 anos de idade. E uma coisa muito pitoresca desse período é que não havia um consultório médico. O médico, ele ia na casa do doente, porque isso fazia parte do diagnóstico. Ele chegava na casa, olhava onde a casa estava, o que tinha no jardim, que plantas que nasciam ao redor da casa, porque isso é uma coisa linda do Ayurveda, que faz uma conexão entre o ser humano e a natureza. Então, o que nos cura, o que nos pode nos curar, está muito próximo de nós. Está na fonte. Tá. Então, se está nascendo um mato bem ao redor da casa, tem que olhar, porque a doença do paciente que está lá dentro pode estar relacionada com essa planta que está lá fora. Aí o médico entrava, olhava quem que cozinhava, como é que estava a pessoa que cozinhava, os utensílios, que hoje a gente poderia chamar de
vigilância sanitária, mas na época era olhar como que a comida era preparada, como é que era a insolação da casa, a limpeza da casa, a posição da casa, até chegar ao paciente. Ou seja, o paciente, ele estava ali como uma parte expressiva de toda a saúde que estava ao redor dele. Então, na verdade, o Ayurveda, ele é um integrativo, né? Ele olha tudo, né? Totalmente. A gente está não só conectado, mas interagindo com o exterior e com o nosso próprio corpo no sentido de mente, corpo, emoções, né? Não existe uma separação, por exemplo, não existe uma psicologia ou uma psiquiatria, porque tudo isso faz parte da saúde do corpo, ou seja, não é que a mente está sobre o corpo ou o corpo sobre a mente, é uma interação única, né? Eu achei tão interessante o que você falou, que às vezes a doença está ali na plantinha que está nascendo no quintal. Isso é um convite para a gente observar o nosso meio, né? Exato. Porque às vezes o que nos falta já está sinalizado em algum momento, alguma oportunidade ao nosso redor, né? Sim, às vezes, não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que melhoram de saúde, ou pioram, né? Mas vamos colocar na melhora, né? Melhoram de saúde quando elas mudam de lugar. Mudam de casa, mudam de cidade, mudam de região. Ou seja, a gente não é uma bolha separada do entorno, né? Sim. E o que o Ayurveda busca equilibrar em nós? Bom, primeiro, eu poderia dizer assim, que busca trazer uma compreensão sobre o que promove a saúde e o que não promove a saúde. Então, equilibrar seria quando você compreende que o que você faz, fala e pensa, essas três coisas juntas com onde você está e com quem você se relaciona, tudo isso é ou equilíbrio ou desequilíbrio. Vamos repetir essas três sinalizações que você fez aí pra gente, Dani. Pensa, fala e faz. Ou seja, é realmente um convite para que as pessoas possam se observar. Sim. Né? Isso é o autoconhecimento, a gente olhar e correlacionando com o nosso redor. Isso. Inclusive, quando a gente fala a palavra pensar, não se reduz somente aos pensamentos em si, da mente, mas é uma dupla entre pensar e sentir, porque às vezes a gente recebe uma emoção, assim, sente uma emoção subir e é como se o pensamento ficasse buscando uma roupa para essa emoção. Então, por exemplo, às vezes você come pimenta, que nem a gente estava falando antes, você come pimenta e vai te dar uma irritabilidade orgânica, biológica. E aí, você fica irritada, mas você não tem como que uma roupa para essa irritação. Aí logo o pensamento pega e fala assim, olha aquilo lá, olha aquela pessoa como me tratou mal. E aí pronto, o pensamento foi a roupa da emoção. Sim. E às vezes é o contrário, às vezes você começa a pensar, alguém te dá uma ideia, e você começa a pensar muito naquilo, e você começa a subir uma emoção relacionada com esse pensamento. Então, quando a gente fala pensar, é pensar e sentir. Sim. Né? Então, pensar, fazer, falar e fazer. Isso precisa estar alinhado. Quando não tem esse alinhamento, ou seja, quando eu penso, sinto algo, mas eu não faço, ou eu penso, sinto e falo outra coisa, ou falo e não faço, ou seja, esses três aspectos entram num desalinhamento. Tem que alinhar os quatro, né? Vamos falar, né? Pensamento, sentimento, ação e a fala, né? Até uma vez aconteceu eu estava traduzindo um professor, né? Maravilhoso, o Dr. Ram Manohar, e a gente estava falando, por exemplo, do tipo de doenças que seriam típicas de um criminoso, né? Como é que um criminoso poderia ser minimamente saudável? E ele falou algo que chamou muito a minha atenção, assim, quase que um choque, né? Que ele falou assim, que um assassino convicto pode ser muito mais saudável, ele provavelmente será mais saudável do que alguém que quis matar e não matou. Ou seja, quando existe
essa desconexão entre o que você sente e pensa com o que você faz, isso gera um desequilíbrio. Então, respondendo de novo a sua pergunta de uma maneira sintética, o equilíbrio está no alinhamento do seu ser e na compreensão de o que você, por causa desse alinhamento, o que você quer que entre de fora para dentro. Ou seja, o que você vai comer da vida? E não é só comida. O que você vai comer em termos de impressões, em termos de companhia? Do que você vai se nutrir? Pensamentos, sentimentos, ação? Tudo isso que você falou. E também de temperatura, de umidade. Ou seja, eu posso compreender que eu não vou conseguir digerir bem uma temperatura de 42 graus. E suponhamos que eu tivesse que morar no Rio de Janeiro. E esse calor permanentemente me fizesse mal. Sim. Então, eu ia compreender que esse ambiente... Não é propício para você. Não é propício. Eu poderia conseguir alguns atenuantes, né? E isso é fantástico que o Ayurveda nos dá, né? Quais são os antídotos para aquelas provocações externas ao nosso invólucro. Por isso que cada pessoa reage de um jeito, né? Com o ambiente, com uma situação, porque nós somos seres diversos, né? Únicos. Então, únicos, né? E esse é um grande diferencial do Ayurveda. Depois de você estudar Ayurveda, você não vai mais engolir aquelas receitas tipo, o óleo de coco é ótimo para, sei lá, qualquer coisa, para emagrecer. Não. Sim. Quando? E para quem? Não é para todo mundo, né? Então, vamos aproveitar e falar dos doshas, que todo mundo às vezes sabe superficialmente, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa para desbravar dentro disso. Como que a gente pode descobrir o nosso dosha principal? E daí você pode falar aí sobre esse assunto aí. A palavra dosha, ela em sânscrito significa imperfeição. Ou a gente poderia traduzir de uma maneira mais moderna, defeito de fabricação. Seria assim, para você encarnar, na hora que você encarna, existem, ou seja, vamos dizer assim, na hora que o óvulo é fecundado por um espermatozoide, nesse exato momento existem várias circunstâncias. O que está dentro do óvulo, o que está dentro do espermatozoide, ou seja, tudo o que aconteceu com essa mãe durante pelo menos um ano antes dela ser fecundada, e o que aconteceu com o pai pelo menos um ano antes de ser fecundado. Então, essa conjunção da mãe e do pai, de tudo que eles fizeram durante um ano, pelo menos, né, assim, só para dar um parâmetro, e o que estava acontecendo naquele momento, por exemplo, se o ato foi um ato carinhoso, de amor, se estava muito quente, se estava muito frio, tudo. Toda aquela conjunção daquele momento gera, a gente pode dizer, assim, um defeito, mas não no sentido de pecado original, mas no sentido, assim, de que nada aqui nesse plano material é tão perfeito que dure para sempre. Então, o defeito de fabricação, na verdade, é um reloginho tic-tac, assim, que faz tic, 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 e que chega uma hora que, pum, explode. E acabou o seu tempo aqui, né? Então, essa é a imperfeição, que não é eterno. E para não ser eterno, tem que ter algo que vai começar a falhar e vai ser a porta de saída dessa dimensão, vamos dizer assim, né? Ou seja, você tem que sair, você tem que morrer de algum jeito. E para você morrer de algum jeito, você tem que ter uma porta de saída, né? Então, o dosha é tipo essa pequena ou grande imperfeição, porque dependendo de como que foi a concepção e de como que foi o momento, você pode sair com, vamos dizer, com menos tempo de vida ou mais. Por isso que todo o tratamento ayurvédico para gestação ou para concepção é não só para que a pessoa fique grávida, senão para que a semente dela seja de boa qualidade, para que ela possa dar vida longa a seus filhos. Então, pronto. Então, o dosha é essa imperfeição
que nos permite estar aqui temporariamente como humanos, né? E isso é feito de uma maneira muito, é organizado de uma maneira muito didática. Então, a gente poderia dizer assim, que existem 3 tipos físicos fundamentais e alguns subtipos e milhares de subtipos. Ou seja, não existe uma pessoa que tenha o mesmo dosha que o outro, teoricamente, porque a gente poderia dizer, em termos de porcentagem, que eu, por exemplo, você falou no início que você a sua prima disse que você é Pitta Vata. Pitta Vata, é. Tá. Então, primeiro que você não é Pitta Vata. Sim. Por que você não é Pitta Vata? Porque todo mundo tem os 3 doshas. Mas quando a sua prima diz que você é Pitta Vata, quer dizer que estão bem marcantes esses dois. Mas quanto marcante? Será que você é 60% Pitta e 30% Vata e 10% Kapha? Sim. Né, que são esses 3 tipos. São os 3 tipos. Pitta, Vata, Kapha. Mas será que você não é 61% Pitta? Ou será que você não é 61,1% ou 61,12%? Entende? Então, e onde que você é Pitta? Porque pode ser que você, por exemplo, pelo seu rosto, eu vejo que o seu rosto está bem distribuído, você tem um nariz aquilino, mas, por exemplo, se comparar o seu nariz com o meu nariz é mais pontudo. Então, o meu nariz pontudo é mais Pitta do que o seu. Entende? Então, aí a gente vai e é assim, Sim. é uma maravilha. Tem que analisar por qual ângulo a gente tá vendo. Sim, e cada pessoa é única. E mesmo quando você faz essa classificação, é uma classificação só para você ter alguns parâmetros de cuidado. Então, quais seriam esses tipos físicos? O Pitta é um tipo que a gente poderia chamar de mais transformador. Ele tem mais metabolismo. Então, isso se expressa por uma maior capacidade digestiva, tanto a nível de estômago como a nível de sangue, nível anabólico. Né? Ou seja, ele pode comer alguma coisa e... Que o metabolismo dele é rápido. É rápido, é bom, né? Então, ele tem mais energia disponível, energia muscular disponível. Então, se você for olhar, é um tipo físico mediano. Nem muito alto, nem muito baixo, nem muito gordo, nem muito magro. E outros sinais seriam um olhar atento, uma capacidade crítica que forte, tem foco, tem metas, né? Ou seja, ele é o tipo físico do ayurvédico, né? O dosha, ele inclui características tanto físicas como mentais e emocionais. E aí a gente pode até fazer como se fosse uma tabela, assim, tipo o lado luz, o lado meia luz ou meia sombra e o lado sombra. Então, o Pitta, por exemplo, no lado luz, ele tem um ótimo metabolismo. No lado sombra, ele inflama demais. No lado luz, ele tem muito foco mental. No lado sombra, critica o tempo todo, tanto a si mesmo como aos outros. No lado luz, ele vai fazer tudo, aconteça o que acontecer. No lado sombra, ele vai se irritar cada vez que as coisas atrasem. Que não sai da forma como ele quer. Então, ele tem características que podem ser levadas para o bem ou para o mal. E isso é muito bom porque a gente consegue ter claro qual é a tendência mórbida de cada dosha. Ou seja, se você fala que você é Pitta Vata, vamos tirar o Pitta que depois o Vata, depois a gente fala sobre isso. Mas se você falasse, olha, eu sou Pitta, então eu já te diria assim, então você tem que cuidar para não inflamar. Evita as comidas picantes, evita situações de estresse extremo, de autoexigência muito grande, evita excesso de calor. Então, é uma coisa assim, só falando bem rapidamente, né? Então, essa é a tendência mórbida, porque a sua tendência mórbida é você ter gastrite, apendicite, tudo que é ite está relacionado com a tendência mórbida do Pitta. Já o Vata é um tipo físico longilíneo,
ou, melhor ainda, irregular. Alguma parte do corpo não é igual à outra. Isso é muito típico de Vata. Também por isso mesmo, a irregularidade leva a uma situação errante. Aonde? Basicamente no metabolismo, na digestão. Então, e o Kapha, para a gente dar uma... E o Kapha, fala um pouquinho do Kapha. ele é mais estrutura. Então, o Kapha, ele tem uma tendência a acúmulo. Então, são pessoas grandes. Às vezes não é grande de tamanho, às vezes são ossos largos. Geralmente as pessoas identificam Kapha como uma pessoa obesa e não tem a ver com obeso, tem a ver com mais estrutura, né? Mas a tendência mórbida é a obesidade, porque a tendência é acúmulo. Acumula líquidos, acumula pertences, acumula pensamentos, acumula tudo que for para acumular, é para Kapha. Dani, esse tempo ficou curto para tanta coisa que a gente tem para falar. É verdade. Eu queria que você deixasse aqui uma dica para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre o Ayurveda e querem trazer mais esse equilíbrio, esse alinhamento para a sua rotina, para a gente poder fechar esse nosso bate-papo. Ok. Então, eu acho que o ideal para a pessoa nem precisa estudar a Ayurveda, mas assim, a minha dica principal é: comam comida de verdade. Se você retirar o que estiver fazendo mal para você, ou seja, lixo alimentar, lixo visual, lixo de pensamentos, você já está fazendo um grande avanço. Então, é só você olhar. O que você está comendo tem quantos ingredientes? Não pode ter mais que 5. Se tem mais do que 5 ingredientes, você vai estar comendo conservante, corante, aromatizante. E só de você retirar isso, muitas vezes o meu tratamento se baseia em só retirar o que não é comida. Não é comida para a boca, não é comida para os olhos, não é comida para os ouvidos. Essa seria a minha... dica maior. Básica. Muito bom. Dani, eu quero agradecer imensamente sua contribuição, que foi um pouquinho de tudo que você tem para entregar, né? E que as pessoas possam ter despertado aí para trazer mais e mais equilíbrio para a vida delas. Agradeço o convite, querida. O Inspiração faz uma pausa, mas no próximo bloco você vai conhecer Danilo Rosas, mestre em yoga e meditação. E para completar esse momento, a artista misteriosa já está fazendo uma pintura abstrata inspirada em toda essa energia. Ficou curioso? Então não saia daí, com Inspiração volta já já. Com imensa alegria, apresento Danilo Rosas, mestre em yoga, pós-graduado em psicologia analítica e escritor. Danilo une a prática profunda com a clareza da mente. Danilo, seja muito bem-vindo à Inspiração. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir um pouco e informar sobre o que é o yoga. E esse momento agora é para que a gente possa trazer mais ação, né? Para o Inspiração. A gente veio de um primeiro bloco, trazendo um bate-papo com profundidade. A gente vai falar mais sobre agora o yoga, mas também trazer um pouquinho de prática para as pessoas de casa. Para a gente começar, como que a psicologia analítica enriquece sua visão do yoga? Então, tem uma historinha indiana que eles convidam vários cegos para identificar um elefante. E aí eles vão ao elefante e cada um coloca a mão numa parte do elefante, né? E vai descrevendo o que é o elefante. Então, cada um vai falar, o que pegar o rabo é o rabo, o que pegar a tromba é a tromba, o pé é o pé, né? Cada um está falando sobre uma realidade específica, né? Mas nunca o contexto geral do que é o elefante. Acho que essa historinha ilustra um pouco o que você perguntou e várias outras situações também, né? Quando a gente tenta entender, e o yoga é isso, tentar entender o comportamento humano, a mente humana, né? Se você olhar sobre um aspecto só, você está pegando uma parte do elefante. A psicologia analítica é um olhar ocidental para a nossa visão mental, como a gente se comporta, né? Então ela tem essa perspectiva, mas eu tenho pautado meus estudos no yoga, no taoísmo, no budismo e na psicologia ocidental, mas basicamente nesses 4 segmentos. Dessa forma, eu acho que eu consigo enxergar um pouquinho mais o que é o elefante, eu consigo pegar algumas outras partes que compõem
esse conhecimento, né, da mente, do comportamento humano, que de certa forma é super desconhecido para o ser humano de forma geral, né? Até tem um livro espetacular sobre isso, que fala vislumbres da psicologia do yoga, né? São sempre vislumbres, a gente tem sempre um olhar pequeno sobre essa complexidade que é. Então a psicologia, ela vem nesse caminho de complementar um pouco esse olhar, né? De tentar entender melhor um pouco o que é o ser humano, o seu comportamento e o funcionamento mental. Danilo, você tem uma história de inspiração, porque na verdade você fez uma transição, né? Sim. E eu queria que você também falasse um pouquinho sobre isso. E eu quero que você coloque pra gente qual foi o seu maior insight aí na sua jornada. Essa história da transição é um pouco longa, não vai dar pra gente se aprofundar um pouco aqui, mas eu fiquei 24 anos na área de comunicação, trabalhei na área de marketing, na área de desenvolvimento de projetos, né, na área de comunicação de forma geral, e num determinado momento eu tive um sonho, não vou entrar nesse mérito porque daí fica longa a conversa, mas através desse sonho eu comecei a ter um olhar para o yoga, era uma imagem, né, e essa imagem ficou muito nítida e eu comecei a pesquisar, estudar o yoga, descobri que existia uma pós-graduação em yoga, fui fazer, percebi que o conteúdo programático era aquilo que eu estava buscando através do sonho, e aí começou o yoga a entrar na minha vida, até chegar num ponto que existia uma desconexão do que eu fazia, eu tinha uma agência de propaganda, eu trabalhava na área de marketing, né? E existia uma desconexão do que eu estava fazendo e o propósito que eu estava buscando, e no final eu acabei fazendo essa transição meio que sem planejamento, apesar de eu ter trabalhado muito com planejamento de comunicação e marketing, a transição não teve muito planejamento não, e eu fui através dessa motivação, mudando a minha vida, eu não tinha expectativa nenhuma de ser professor de yoga, mas acabou que eu entrei nesse universo e estou aí há 12 anos, vai fazer 13 anos, e hoje, há pelo menos uns 6, 7 ou 8 anos talvez, eu vivo exclusivamente desse universo de aulas, cursos. Hoje eu sou mais focado na formação de professores, né? Sim. E aí hoje eu vivo disso. E foi uma transição bem interessante. E talvez. você acha que o seu maior insight hoje foi você ouvir o seu chamado? Talvez. Porque talvez as pessoas estejam presas pela essa vida material e não têm se deixado permitido fluir, viver o seu propósito? Eu acho que um deles foi, né? Eu ter ouvido e ter seguido, né? A minha vida talvez seria totalmente diferente hoje se eu tivesse continuado na área. Mas eu acho que um insight, que foram vários, né? Mas eu acho que um insight interessante foi reconhecer claramente que nós não somos o nosso corpo e a nossa mente. Sem entrar no mérito religioso específico, no conceito, eu até digo no meu primeiro livro sobre isso, né? Quando você pode mudar os hábitos, o comportamento, você não é o corpo, né? E assim como você pode mudar suas emoções, né, seu estado mental, você não é a sua mente. Então esse é um pressuposto do yoga. Então se você não é o seu corpo e sua mente, o que é, né, esse algo que a gente chama de alma, de espírito, do que quer que seja, esse algo que está por trás desse veículo, né, esse corpo e essa mente. Quando você compreende isso, e isso é um tema do yoga muito recorrente, de outras tradições também, você compreende que você pode usar o seu corpo e a sua mente, manusear. Não é controlar, é como se fosse o rio. Você entende que ele flui, que ele é água, que ele tem um funcionamento específico, e aí você irriga as plantas, você usa, enfim, você manuseia, né? E aí esse foi um insight interessante você entender que o nosso corpo e a nossa mente faz parte de um veículo no qual você pode compreender como funciona e manuseá-lo, né? E usar a sua mente, usar o seu corpo para que essa experiência seja melhor um pouco. A gente vai fazer a prática aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a meditação pode fortalecer a sua conexão. Então, esse é um assunto extremamente bonito, porque se você pensar, né, o que é o silêncio? O silêncio é a base de tudo. O silêncio é a única coisa eterna, absoluta. Qualquer outra coisa é uma modificação do silêncio. Então, se a gente pensar num campo de conceito de Deus, o que é Deus? O absoluto, aquilo que permeia tudo, aquilo que é aquela inteligência que permeia todo esse universo, né, supremo, que não se modifica. Se a gente fizer um paralelo, né, o que é aquilo que existe nesse universo que não se modifica, que é absoluto, que está à base de toda a nossa existência? É o silêncio. Então, se você pensar, o fruto da prática do yoga, que é a meditação, é buscar esse estado de silêncio, esse estado de equanimidade, né? E, então, isso é a nossa natureza, né? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo ficar quieto, enfim, né? É o que eu posso fazer, mas a natureza, a harmonia, o que a gente chama de felicidade, de paz, de estabilidade,
é exatamente essa condição de neutralidade, essa condição de estabilidade profunda, né? Até tem um livro do yoga importante, que é o Bhagavad Gita, de Krishna, né, que é o conselheiro de Arjuna, um guerreiro, esse livro é a conversa entre os dois. Arjuna pergunta, né, o que é yoga? E ele fala, yoga é mente equânime, né? Então, essa equanimidade, né, essa estabilidade é o silêncio. Então, no fundo, o que é a meditação? É a busca da nossa natureza mais profunda, é encontrar... Isso talvez é porque nós estejamos perdendo a nossa natureza, a nossa essência, muitas vezes? Então, aí não vou entrar nesse mérito também, porque o tempo é curto, mas daria para a gente discorrer bastante sobre esse assunto, que é exatamente esse excesso de informação, esse excesso de positivismo, onde a gente busca sempre acumular coisas, onde a gente busca o que é sucesso, é você ter muito, é você ser muito, isso é muito uma visão ocidental. E isso vai fazendo com que, se você pegar nessa base que eu falei, é uma alteração contínua do silêncio, é um movimento excessivo, né? Todo movimento excessivo, todo excesso, aí, parafraseando Lao Tse, né? Todo excesso é perverso. Então, na medida que você desarticula uma estrutura básica que é o silêncio, a gente sofre as consequências, que hoje é TDAH, borderline, burnout, ansiedade, depressão, que tudo isso. Consequência de uma alteração excessiva de um estado de estabilidade, percebe? E assim, Danilo, para quem tem a dificuldade de meditar, o que você diria? É uma prática? É uma constância? É um exercício diário? Sim, é uma pergunta interessante, porque meditação é um estado mental, né? Meditação, ela não é uma prática, é um estado alcançado por técnicas. Sim. Então, seja a respiração, seja mantra, seja qualquer técnica, ela busca esse estado de estabilidade, que é chamado de meditação. Então, o que eu aconselho? Um treinamento, né? Chegar a um estado de estabilidade num mundo hoje que nos desarticula, de certa forma, né? Busca uma instabilidade contínua. É interessante aquilo que eu estava falando, porque esse positivismo, ele traz algo que a gente não combate, isso passa a ser a nossa meta. A nossa meta é fazer acontecer, e aí essa sensação de tempo passando rápido, essa sensação de que resulta no que a gente está vendo, uma epidemia de transtornos, né, em geral, como já foi comentado. Mas, enfim, o que eu indico, né, é uma prática, é um treino, né, é um treino diário. A vida é todos os dias, então é muito comum associar a prática, como eu tinha comentado no começo com você, anterior à entrevista, né, a associar o yoga a uma prática física, algo que é importante, porque o nosso veículo ele é um corpo físico, né? Mas tudo na vida é uma repetição, é uma prática contínua. Então, se você quer levar a sua mente a um estado de estabilidade, você tem que ter um ambiente estável, uma alimentação que leve a isso, pessoas, o seu trabalho, técnicas específicas, né? Então, é um treino, né? Não é uma coisa que vem do divino, é uma coisa que você vai treinar todos os dias a ser. A gente, na verdade, tem treinado o contrário, né? A gente tem treinado ser correria, excesso... Exato. E daí a gente vai falar com essas pessoas agora, a do corporativo, que estão correndo atrás de não sei do quê. Eu estou tentando entender atrás do que as pessoas estão correndo. Eu vivi esse mundo 24 anos. Então, e você fez essa transição, então você vai poder falar o que o yoga oferece para quem está no meio corporativo. Então, uma mente estável, uma mente calma, ela é boa para qualquer situação, né? É falado muito o yoga em termos terapêuticos, no sentido de sistema imunológico, etc., né? O que é isso? Basicamente, se você mantém um sistema equilibrado, né, ele vai ter mais capacidade de desenvolver as suas energias, sendo para digestão, seja para o sistema imunológico, seja para qualquer, ele vai ter mais condições de atuar de forma equilibrada. Então, se você busca uma mente estável, ele vai servir para o mundo corporativo, vai servir para uma saúde melhor, vai servir para uma relação melhor com o mundo. Enfim, tudo vai melhorar. Eu costumo dizer, né, tem umas práticas no yoga meio que básicas, uma delas chama Saudação ao Sol, que é um conjunto de posturas que você faz, é simples, né? Sim. E você faz entre a respiração, massageamento dos órgãos internos, tem várias questões. Aí eu falo assim, se você fizer o Surya, né, que é Surya é Sol, se você fizer essa prática todos os dias, a sua conta bancária vai melhorar. Aí eu falo isso para os alunos, aí todo mundo quer, né? Mas por que eu falo isso de certa forma brincando, mas é verdade? Porque com uma mente clara e estável, tudo vai melhorar na sua vida, né? Não é só a questão corporativa em si. Então vamos começar agora, aqui no Inspiração, a fazer uma prática. São 3 coisas. Primeiro, a coluna vertebral, extremamente importante de passagem de energia. A gente vai fazer um movimento rápido com ela. Depois um Kriya da Kundalini Yoga, que é uma tradição específica, que organiza a prática específica, que trava energia no ponto do umbigo, que é muito ligado ao yoga, de levar a mente a um estado de estabilidade mais com atenção.
E terceiro, aí uma historinha muito rápida, uma aluna teve um diagnóstico de câncer e ela falou para mim, a única prática que eu conseguia fazer era essa. E consegui passar por esse período de receber o diagnóstico de uma forma muito estável fazendo só isso, que é uma extensão de braço. A gente vai estender os braços trabalhando o plexo braquial. Ok, perfeito. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro a gente movimenta um pouco a coluna, deixa a sua mão nos seus joelhos, suas mãos nos seus joelhos e traga o peito para frente, faça uma retroflexão, lá trabalhando bem o peito, ombro para trás e volta, ombro para frente, costas para trás. Só fazendo um movimento de preparação da coluna vertebral, que é umas partes fundamentais. E aí inspira para frente, ombro para trás, expira, ombro para frente, costas para trás. Última vez, inspira. Projeta bem o peito, faz uma curva e depois faz uma flexão, costas bem para trás. E aí para, entrelaça as mãos, é um mudra. Os dedos se cruzam, os indicadores paralelos. Traga os braços ao lado das orelhas, estende e a gente vai usar um mantra. O mantra ele é Sat-Nam, puxa a barriga, Sat, solta, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat. Usa o mantra, Nam. Puxa, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam, Sat, Nam. Inspira, expira. Isso poderia ser feito durante 3 minutos, mas como é que é um programa, é só uma demonstração. Estende os braços e aí é uma prática bem interessante. Mantenha a extensão, feche os olhos e faça uma respiração longa e profunda. E aí você vai perceber que rapidamente vai gerar um incômodo. E aí essa prática é isso, é lidar com esse incômodo, é lidar com a dor, é perceber que pequenos movimentos você vai trazer uma nova relação com os seus braços. E está trabalhando o plexo braquial, que é um conjunto neural extremamente importante que passa por essa região. Existe uma frase de um yogi que ele fala, axilas abertas sem depressão. E aí o ideal é pelo menos manter em torno de 1 a 2 minutos a extensão, o mais alinhado possível. E aí isso vai gerando um certo desconforto e vai lidando com ele. É uma forma até da gente aprender a lidar com os desconfortos da vida em si. E aí, muito lentamente, a respiração é sempre pelo nariz, tá? No yoga, o aparelho respiratório é nariz. Tu não respira pela boca. Olha lá, eu tô respirando pela boca, a gente tá fazendo errado. É bom fazer errado para já ser corrigido pelo mestre aqui, vai. E aí, muito lentamente... Então, respira pelo nariz e solta pelo nariz? Inspira e expira pelo nariz. Tá. O nariz é aparelho respiratório. E aí, eu sei que agora deve estar gerando um pequeno desconforto, mas a ideia é ficar mais, né? E como aqui a gente tem pouco tempo, muito lentamente você vai descendo os braços, deixa uma mão repousando sobre a outra, as palmas para cima, que é um outro mudra de concentração, toca os polegares levemente e mantenha seus olhos fechados, observando um pouco essa sensação de alívio. E aí, esse ponto final, você poderia ficar aqui alguns minutos, né, observando o efeito, o estado de tranquilidade que essa prática traz. E delicadamente, abrindo os olhos e retomando a sua presença. Muito bom. O ideal seria fazer um pouco mais de tempo nesse movimento da coluna, né? Pelo menos uns 3 minutos do Satkriya. Esse primeiro movimento aqui, né? Isso. Então, só recapitulando esse primeiro movimento. Primeiro movimento da coluna, depois fazer o Satkriya pelo menos uns 3 minutos. E aí a prática da extensão, o quanto você conseguir. Até sentir a resistência. Tenta passar, né? Tenta Tenta fazer passar. 1 minuto, 2 minutos, consegue, 3 minutos e vai E foi fazer. muito legal o que você falou, que é uma forma da gente conseguir se relacionar com o desafio, né? Exatamente. Com o desconforto. Exatamente. Isso Danilo, vai traduzir para a vida. Maravilhoso. Muito obrigada. Que bom. Espero que eu tenha contribuído um pouco. Eu tenho certeza, e o Inspiração está de portas abertas aqui para você, viu? Que bom, que bom. O Inspiração vai para mais um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai conhecer a nossa artista misteriosa. Ela transforma o ato de pintar em um verdadeiro hobby terapêutico. Não saia daí, o Inspiração volta já já. Com mais de 20 anos de experiência, Jane Bernadelli criou um método único para pintar paisagens.
florais e abstrato. Sua missão é clara: ajudar pessoas que sempre sonharam em pintar, transformando esse desejo em um hobby terapêutico e elevando a autoestima de seus mais de 3.000 alunos globais. Hoje, ela nos mostrará a magia do abstrato. Seja muito bem-vinda ao nosso Inspiração. Obrigada, o prazer é meu estar aqui com você. E a gente já está com essa obra maravilhosa aqui, ó, para a gente ficar contemplando e se inspirando durante todo o nosso bate-papo. Fala pra gente, Jane, como você escolhe a primeira pincelada? Que a gente fica olhando e fica assim, por onde começou, né? Então, na realidade, não começa assim, uma primeira pincelada do nada, né? Normalmente, quando eu faço apesar de ser abstrato, né, e parecer assim tudo muito mágico, existe um projeto por trás disso, né? A gente faz um croquis, existe uma idealização daquela pintura e na hora que vai passar para a tela eu já tenho idealizado, né, na cabeça o que eu vou fazer na obra. Isso tanto no abstrato como também em outros temas, né? Os outros temas, na verdade, exigem muito mais isso ainda. Por quê? Porque, por exemplo, você vai pintar uma paisagem. E aí você precisa fazer esse croquis, né, esse estudo que eu chamo, estudo inicial, para depois, e ali eu faço, nesse estudo inicial, inclusive, a paleta de cores que eu vou usar nessa pintura, né, faço todo um desenvolvimento para depois passar para a tela. E no abstrato, isso acontece assim mais... um pouco mais simples, vamos dizer assim, né, de uma simplicidade maior por conta de ser abstrato, mas ainda assim a gente tem uma idealização dessa obra antes de colocar em prática. E diz para mim, de onde vem a sua inspiração, das suas principais obras? Tem uma inspiração? Então, normalmente, assim, a inspiração, eu acho que ela acontece no dia a dia que a gente vive mesmo, sabe? Não existe uma coisa assim que você precisa, eu tenho que se inspirar em algo agora. Inclusive, tem dias que eu estou mais inspirada e outros dias não, né? Alguns dias eu estou, assim, com muita vontade de pintar e a ideia já está ali fluindo. Então, aquele dia é muito bacana, porque surge uma pintura que eu percebo que as pessoas se conectam mais, sabe? E quando também eu pinto por hobby, né? Assim, porque eu quero pintar, né? Diferente de quando eu faço, por exemplo, uma aula para os alunos, que aí eu estou com uma certa concentração diferente naquele momento. E você tem aquele compromisso, né? Nada como pintar assim despretensiosamente, Exatamente. né? Que as pessoas sentem a energia, é isso que você está querendo, né, passar para a gente. E como que é o processo da terapia na tela? Como a tela, ela vem num processo de trabalhar o lado terapêutico? Isso. O que acontece? A pintura, eu sempre falo para as alunas, inclusive, que a pintura ela se torna um hobby terapêutico a partir do momento que você deixa se levar pela pintura mesmo, você se conecta com ela. Naquele momento, é um momento que você tem que esquecer das coisas lá fora, se conectar 100%. Porque quando você faz preocupado com o resultado da pintura, inclusive, né, que acontece muito, eu vou pintar, mas ele fica preocupado com o resultado, né? Então, assim, você precisa se preocupar, sim, dar atenção, né, para o que você está fazendo ali, aplicando a técnica, mas tem que deixar fluir mesmo, que aí é o momento em que você entra no estado de flow, né, que fala, de flow, que você precisa estar ali, a sua atividade, né, ela precisa estar imersa, né? Exatamente. Então, você tem esse equilíbrio entre o seu conhecimento com essa atividade. Então, esse conhecimento que você tem, começa a aplicar e você pensa assim, eu vou fazer uma pintura. Essa pintura, ela precisa você tem que ter um pouquinho mais de dificuldade do que você já conhece ali para você aplicar. E se for um grau muito baixo também... Você fica disperso, né? Você perde a presença ali, né? Então, esse é um momento que realmente torna-se algo terapêutico. Exatamente. Agora, falando você quanto professora, quanto educadora. Estou pintando e sai um erro, uma pincelada errada. Como que a gente transforma um erro em acerto?
Então, o erro, na verdade, ele é um caminho para melhorias na pintura. É exatamente isso. Quando você erra, por exemplo, no abstrato, muitas vezes acontece de se tornar algo da obra mesmo, né? Aquele erro que você fez, você vai lá, faz outras coisas ali que ele até se torna parte da obra. Quando em outros temas, porque é bem diferente, né? Assim, os temas do abstrato com paisagens e florais, quando são outros temas, o que acontece? Você errou, esse erro, ele acaba assim, acaba sendo algo que quando você observa o erro e tenta ir melhorando, ele se torna algo para sua melhoria mesmo. Por quê? Você acaba tendo um autoconhecimento. Isso, porque você aprende como recalcular a rota ali, né? Exatamente. Você observa, poxa, no próximo eu vou fazer de tal forma. Ou até mesmo naquele abstrato você consegue fazer algo por cima, fazer resolve ali aquele erro, vamos dizer assim, né? De uma forma que você vai também se conhecendo na pintura, ali, fazer a sua autoavaliação, digamos assim. Eu acho que isso já dá deixa para a nossa próxima pergunta, porque a gente está falando de erro e talvez o erro seja uma intuição, né? Uma intuição que talvez eu teria que ter ido por um outro caminho. Você, através do seu método, você ajuda os alunos a desenvolver essa questão da intuição? Sim, exatamente. Eu acho que o método, ele é uma base para a pessoa, quando você tem aquela base de conhecimento, você consegue desenvolver uma pintura com muito mais facilidade. Né? Se você não tem um método a seguir, se você pinta ou começa muitas vezes a aprender sem ter um norte, digamos assim, um fio condutor, né? Isso. Você acaba não conseguindo, entendeu? Fazer uma pintura e ter essa intuição no meio da pintura, tanto do abstrato como outras pinturas também. Então, o método, ele, inclusive, ele ajuda você, com o tempo, ter a sua pintura autoral, digamos assim, né? Sim. Porque quando a gente inicia, você inicia como? Fazendo a pintura através de uma referência, né? De uma inspiração, né? De uma inspiração. Só que depois, com o tempo, você quer criar sua própria obra, seu próprio trabalho. A sua identidade, né? Exatamente. Você começa a se descrir ali, né? Dentro da pintura e tudo mais. Qual que é a vertente que te representa mais, né? Até mesmo para que essa vertente, a gente olhe para a obra e fala, essa obra é da fulana de tal. Exatamente. Você começa a ter ali os seus traços, a sua característica. Mas tudo isso surge... você aprendendo realmente a lidar com as cores, com os movimentos, né? Porque a pintura é o quê? É você entender como funciona a relação do movimento com as cores, com a paleta de cor, né? Com o desenho como um todo. Então, você vai, aos poucos, né? Entendendo e tendo essa percepção na pintura, tudo Muito isso bom. através de um método. E, Jane, só quem tem dom pode pintar? Não. Já esperava isso da Jane, que é uma educadora que já ensinou 3.000 alunos aí. Sim. O dom, na verdade, né, as pessoas que acreditam que precisa do dom para aprender a pintar, o dom, ela fica ali bloqueada, atrapalha, porque o dom nada mais é do que uma crença que nós temos, que inclusive desde criança, né, a maioria das pessoas ouvem dizer, só aprende quem tem o dom, artista já nasce pronto, né? Então, muitas pessoas crescem com a mente, né, pensando dessa forma, com essa crença, e depois, né, chega lá, poxa, eu gostaria de aprender a pintar, mas, acho que eu não consigo, eu não tenho dom. Quando, na verdade, eu sempre costumo dizer que a pintura, ela é você aprende como qualquer uma outra coisa. Você não faz aula de, por exemplo, a dança, a música. Então, você precisa, sim, começar dando os primeiros passinhos, né? Tudo isso com um método. Muito bom. Então, para a gente fechar, vamos comentar um pouquinho sobre a sua obra. Jane, fala para a gente como que foi a inspiração aí para a sua obra. Então, essa obra eu fiz... quando eu trabalho dessa forma aqui, né, como o abstrato, né? Isso, o abstrato que eu fiz aqui hoje, ele
representa um pouco assim a cidade, prédios, tem essa leve lembrança. Sim, é verdade. Que você falando vai trazendo essa clareza. Essa leve lembrança, mas a ideia é passar para as pessoas que observam mais a beleza mesmo de olhar o movimento, a cor, a textura. Muito bom. Obrigada, viu, Jane? Foi maravilhoso essa troca aqui com você e abrilhanta ainda mais a nossa inspiração com a sua obra. Obrigada a você pela oportunidade. A sabedoria ancestral nos lembra que somos um universo em expansão e o bem-estar é a harmonia entre corpo, mente e espírito. O yoga nos ensina a dançar com o fluxo da vida, enquanto a Ayurveda nos guia na busca pela nossa essência. O autoconhecimento floresce quando ouvimos o silêncio interior. Que você encontre o seu ritmo perfeito nesse caminho de autodescoberta. Eu te vejo na próxima quinta-feira para muito mais inspiração.